Graça e paz, amados irmãos. Chegamos ao capítulo 4 do livro Pastores da Família, em que o autor Voddie Baucham Jr. fala sobre o tema Anunciando o Evangelho em Casa. O capítulo 4 está dentro da parte 2. Como vimos, esse livro está dividido em 5 partes. E a parte 2 fala do importante assunto do discipulado e evangelismo familiar, da importância de nós, pais, evangelizarmos, trazermos a mensagem do Evangelho e o discipulado cristão para dentro do nosso lar, especialmente no cuidado com nossos filhos. O autor, ele diz, logo no início do capítulo, que o Evangelho é central, ele está no cerne da vida cristã. É a mensagem, a esperança, o firme fundamento daqueles que seguem a Cristo. E o Evangelho é o fundamento sobre o qual a igreja é edificada. E também é o fundamento sobre a qual a obra de um pastor da família é edificada. Então ele fala da importância de entendermos o que é o Evangelho, de entendermos o que ele não é. Ele começa falando o que não é, para depois falar o que é. E a importância de explicarmos, passarmos isso para os nossos filhos. Esse capítulo, como o autor vai falar lá no final, pode parecer um pouco teórico, um pouco teológico, mas saiba que os conceitos ali apresentados são de fundamental importância para as nossas vidas, para a nossa caminhada cristã e também para nós transmitirmos as verdades da palavra de Deus para os nossos filhos. Como disse o autor, começa antes de falar sobre o que o Evangelho é, ele fala sobre o que o Evangelho não é. Ele começa alertando que muitos em nossa cultura acreditam que o Evangelho é uma simples síntese do plano de salvação, ou seja, uma explicação resumida sobre o que fazermos para sermos salvos. Isso não está errado, mas isso talvez possamos dizer que o Evangelho não é só isso, ele vai muito além disso. E ele chama a atenção para isso. Não podemos resumir o Evangelho a algumas orientações básicas que a pessoa recebe para a sua entrada na vida cristã. Ele chega a mencionar, o autor Timothy Keller, que ele cita uma frase, uma fala muito interessante de Keller, que diz que o Evangelho não é apenas o ABC da vida cristã, mas é o A a Z. E continua Timothy Keller, o Evangelho não é o mínimo de doutrina necessária para entrar no reino, mas o caminho pelo qual fazemos todo o progresso no reino. Ou seja, não precisamos entender e conhecer o Evangelho somente para adentrarmos no reino de Deus e sermos salvos, mas vamos conhecer, vivenciar e aplicar as verdades do Evangelho e da graça de Deus em Cristo Jesus por toda a nossa vida. Ele também alerta que o Evangelho não se resume aos 2 grandes mandamentos, que são amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Certo que esses mandamentos são importantíssimos para a vida do cristão. Foi com eles que Jesus resumiu os pontos principais da lei. Eles estão no Evangelho, Jesus citou, eles estão na lei, mas eles não são o Evangelho. Eles são uma citação da lei, e a lei não pode ser confundida com o Evangelho. Certo é que a lei é boa, santa e justa. O mandamento é bom, santo e justo, como diz Paulo em Romanos capítulo 7. Mas esses mandamentos, eles são da lei, e o propósito da lei é apontar para Cristo, é nos levar ao Evangelho, mostrar que somos pecadores, falhos, e esse é o propósito da lei que nós devemos ensinar aos nossos filhos, que ela é boa, ela é santa, ela é justa, a lei é de Deus, mas ela tem um propósito de nos apontar que somos pecadores, necessitamos de um Salvador e assim nos levar até Cristo. Falarei sobre isso mais um pouquinho no final. Mas se o Evangelho não é uma simples exposição resumida do que alguns chamam de plano de salvação, ou o amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, embora esses 2 grandes mandamentos sejam de grande importância para as nossas vidas, o que é então o Evangelho? O autor, ele define o Evangelho como uma notícia gloriosa, centrada em Cristo, uma boa notícia, afinal a palavra vem do grego que significa boa notícia. Então o Evangelho é a notícia gloriosa, centrada em Cristo, na cruz e na graça do que Deus fez em Jesus Cristo, o último Adão, para redimir o homem da queda de seu cabeça federal, o primeiro Adão, e para dar ao homem uma esperança escatológica de que todas as coisas finalmente serão redimidas em Cristo. Alguns termos aqui podem gerar um pouco de dúvida. Cabeça federal, o que significa isso? Que todos estávamos aliançados em Adão, o primeiro Adão, mas veio Cristo, o último Adão, para nos redimir da queda, do pecado, e nos dar uma esperança escatológica. O que é isso? Uma esperança acerca do porvir, acerca do fim de todas as coisas. Então isso é o Evangelho, uma notícia gloriosa, mas não centrada no homem, centrada em Cristo, na cruz e na graça de Deus. Ele destaca também algo fundamental, que o Evangelho são notícias.
é um anúncio, nós precisamos proclamar. Ele alerta, né, que alguns atribuem a São Francisco de Assis as palavras que dizem: pregamos sempre o evangelho, se necessário, usando palavras. Embora seja uma frase bonita e chame a atenção da importância de vivermos aquilo que nós pregamos, ela não resume o que nós devemos fazer, porque devemos viver o evangelho no sentido de vivermos os mandamentos de Deus e darmos um bom testemunho cristão, mas é essencial anunciarmos, proclamarmos, pois o evangelho é uma boa notícia e essa notícia precisa ser dada, precisa ser passada e não somente demonstrada. Nós precisamos falar o evangelho. Ele alerta também que o evangelho é centrado em Deus, centrado em Cristo, é centrado na cruz e centrado na graça. Isso é fundamental, meu irmão. E aí eu começo a te alertar que, embora alguns conceitos possam parecer um pouco teóricos, um pouco teológicos demais, isso é fundamental para que nós, que vivemos em nossa geração, de tanto apelo, de tantos pregadores centrando o evangelho no homem, nós entendemos bem isso. O evangelho é centrado em Deus. O evangelho é centrado na pessoa de Jesus Cristo, é o evangelho de Cristo. O evangelho é centrado na cruz de Cristo. O evangelho é centrado na graça. Afinal, como ele diz, o evangelho são boas novas precisamente porque ele é centrado na graça. As boas novas são que nós não tínhamos condições de salvar a nós mesmos, mas pela graça, pelo favor imerecido de Deus, nós fomos alcançados. Então, como ser boa nova se não há graça? Então, o evangelho não é centrado no homem. O evangelho não é centrado naquilo que o homem pode fazer. O evangelho não é centrado nos potenciais do homem ou nas suas capacidades. O evangelho é centrado em Deus, é centrado em Cristo, é centrado na cruz de Cristo e na graça do Senhor. Seguindo para o fim, ele apresenta duas observações muito interessantes. O que o evangelho exige e o que o evangelho produz. O que o evangelho exige? Responde Vaughn Balcon Jr. Tudo que o evangelho exige de nós é arrependimento e fé. Só isso. Parece pouco, mas é muito. Nos arrependermos de nossos pecados, que tomamos conhecimento pela lei de Deus e colocarmos a nossa fé em Jesus Cristo. Ele diz assim: não são nossas boas obras, nossa justiça, nossa obediência que dão início aos efeitos do evangelho em nossas vidas. Isso é muito importante entendermos. Antes, o evangelho pede apenas nosso arrependimento e confiança em Cristo. Então, o que o evangelho exige? O autor diz: arrependimento de pecados e fé em Jesus Cristo. Mas o que o evangelho produz? O evangelho produz obediência a todos os mandamentos do Senhor, diz ele aqui na página 71. Como isso é importante, irmãos? Como isso é importante, e ele vai dizer mais à frente, na página 73, ele diz: devemos ensinar nossos filhos a ver a lei como nosso guia para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé sejamos justificados, como está em Gálatas 3, 24. Só então o evangelho exercerá seu impacto total. Ele cita também João 14, quando Jesus diz que aqueles que me amam guardam os meus mandamentos. Então, o que o evangelho exige? Essa mensagem de que essa notícia gloriosa de que em Cristo nós somos salvos. Ele exige arrependimento de pecados e fé. E o que ele produz? Obediência à lei de Deus. Mas uma obediência em amor, uma obediência porque fomos transformados, fomos tirados da morte, como diz Paulo em Efésios 2, estávamos mortos em nossos delitos e pecados e trazidos à nova vida em Cristo Jesus. O autor conclui dizendo que o evangelho é escatológico, mostrando que a nossa esperança não está apenas nessa era, mas também no porvir. Então devemos ensinar às nossas famílias que a nossa esperança não se resume a essa vida, mas estar no porvir, estar naquilo que virá. E mostra também que isso é muito importante que ele diz, nós não temos padrões inatingíveis para a nossa esposa, para os nossos filhos, todos somos criaturas caídas. Perfeição é uma esperança que guardamos para o futuro. Então, se você tem um livro, leia esse capítulo que irá edificar e abençoar a sua vida. Se você não lê, reflita nesse resumo que apresentei a você e que possamos aprender, guardar em nossos corações o verdadeiro sentido do Evangelho da graça de Deus, que é centrado em Deus, centrado em Cristo, centrado na cruz e centrado na graça de Deus. Proclamarmos esse Evangelho, anunciarmos, como é o título do capítulo, o Evangelho dentro do nosso lar. Lembrarmos aos nossos filhos, ensinarmos a eles que o Evangelho exige obediência, arrependimento e fé, não por nossa obediência, mas pelo arrependimento e a fé em Jesus Cristo, mas ele produz em nós obediência a Deus. E assim deve ser. Deus abençoe sua vida e sua família em nome de Jesus. Amém.